Olá, bom dia, Deus abençoe a tua casa neste domingo, dia 23 de junho. Que o Senhor te abençoe e estenda esta bênção sobre toda a tua família, porque este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Nós vamos começar uma nova jornada pela epístola agora de Paulo aos Filipenses, que eu o convido a abrir em nome de Jesus. Enquanto você abre, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão por meio do teu Espírito, para que no nosso coração também haja uma terra fértil, preparada, para que a tua palavra ali lançada como uma semente possa produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Amém. Quero também lembrá-los que hoje, 19 horas, nós temos o culto de adoração e você é o nosso convidado. Hoje, 19 horas. E contextualizando então esta epístola de Paulo aos Filipenses que nós vamos começar a ler, essa epístola também é uma das epístolas escritas por Paulo da sua primeira prisão, assim como, por exemplo, a epístola de Efésios, é outra entre outras, né? E ele então escreve da primeira prisão, lembrando que é bem diferente da situação que Paulo se encontrava nesta epístola de 2 Timóteo, que nós terminamos ontem. Nesta segunda epístola de Timóteo, Paulo estava encarcerado num calabouço ali, numa prisão, numa situação muito precária, diferente da sua primeira prisão, onde ele gozava de alguma liberdade para receber visitas ali e para inclusive pregar a palavra. Essa igreja em Filipos ela é em homenagem a Filipos II, pai de Alexandre o Grande, era uma colônia romana. Todos os que nasciam em Filipos eram considerados cidadãos romanos, por isso que Paulo usa o termo nessa epístola, cidadãos dos céus, mostrando que ser cidadão do céu, ele é muito melhor do que ser um cidadão romano, ainda que naquele tempo um cidadão romano tivesse muitos privilégios. Então ele funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Ela é a primeira igreja da Europa. E ali havia uma comunidade tão pequena de judeus que não havia sinagoga, porque era necessário 10 homens judeus para que uma sinagoga fosse aberta, fosse fundada ali naquela cidade. Então Paulo, com seus amigos ali, naquele propósito de evangelizar a cidade, procuraram um local para orar. Eles foram até a beira de um rio. Você lembra desse episódio onde eles encontram Lídia, uma vendedora de púrpura, e ela ali se converte. O Senhor abre os seus ouvidos para ela compreender aquilo que Paulo estava pregando. E ela então se converte e os convida para vir à sua casa. Então, certamente, esta igreja é uma igreja que começou na casa de Lídia, e a primeira igreja, então, de Filipos começa na casa de Lídia, que também é a primeira igreja da Europa. Amém? Glória a Deus por isso. Ali há um episódio também interessante ali, que você talvez lembre, que é quando Paulo expulsa aquele demônio daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. E eles então são presos e à noite há um terremoto. Deus opera um milagre, um terremoto onde as portas e as cadeias, as portas se abrem e as cadeias caem. E eles então são libertos e depois eles afirmam, olha, vocês prenderam um cidadão romano sem nenhum julgamento. E alguns motivos que nós encontramos aqui nessa carta para que Paulo escrevesse esta epístola aos Filipenses. O primeiro motivo é agradecimento, porque eles ajudavam muito Paulo nas suas viagens missionárias. A segunda era para lhes contar a sua situação em Roma. A terceira, exortar a igreja a permanecer em unidade, para que não houvesse divisão na igreja. E por fim, como sempre, advertindo aquela igreja a respeito dos falsos mestres. Então, agora lendo a epístola, Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então ele envia esta epístola para a igreja. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, Paulo começa com uma saudação.
E ele então começa com uma ação de graças em favor dos filipenses e uma súplica. Ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Então Paulo orava pela igreja em Filipos, orava pelas necessidades daquela igreja, orava por aquilo que o Espírito o dirigia a orar, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como eu disse, um agradecimento por tudo que a igreja de Filipos fazia a Paulo no seu ministério. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. E esta palavra nós podemos trazer para nós. Aquilo que Jesus começou na nossa vida. Se nós andamos na palavra do Senhor, se nós vivemos a palavra do Senhor, Ele vai completar toda boa obra que Ele começou na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Descanse no Senhor. Nada acontece nas nossas vidas sem a permissão de Deus, porque a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável, para aqueles que vivem segundo o seu propósito. E no versículo 7 ele diz: aliás, é justo o dia de Jesus Cristo, nós já falamos bastante sobre isso, falando do arrebatamento e, claro, também da segunda vinda de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. O que Paulo está ensinando para aquela igreja e agradecendo àquela igreja? De que tudo que eles faziam, que Paulo fazia, aquela igreja que o ajudava, que o auxiliava, enviando para ele o suprimento que ele precisava, aquilo que ele precisava, cuidando de Paulo, eles eram então participantes de tudo que Paulo fazia. Então cada alma que Paulo ganhava, cada igreja que ele fundava, aquela igreja de Filipos era participante. Tinha ali a porção, o quinhão que era merecido à igreja de Filipos. E ele diz então: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, olha a súplica de Paulo por aquela igreja, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Amados, o conhecimento, ele deve ser adquirido, mas o amor precisa estar presente. Não adianta nós termos o conhecimento se nós não tivermos o amor. Não adianta nós conhecermos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, se nós não temos amor, porque Deus é amor. Então Paulo diz exatamente que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, porque não adianta o conhecimento sem amor. Amados, não adianta se dizer cristão se este cristão não tem o amor no seu coração, o amor do Pai. Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Mais uma vez, ele relembra que um dia nós vamos estar perante o Senhor para prestar contas, para aprovardes as coisas excelentes, para serdes sinceros e inculpáveis. Amados, quando nós fazemos por amor, andando na palavra de Deus, amados, nós somos abençoados e somos um instrumento de bênção na vida das pessoas. Amém? Quando há amor verdadeiro, quando ali no coração não há, por exemplo, a avareza, ou a ganância, ou o egoísmo, amados, nós nos tornamos sinceros e inculpáveis. Que bênção, amém? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O que é o fruto de justiça? Pastor, como que eu tenho frutos de justiça? Com amor, andando na palavra de Deus. Amém? Vivendo a palavra de Deus. A palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Cristo, como cristãos, pelo amor de uns para com os outros. Então nós precisamos amar uns aos outros, amados.
e nos encher também, é verdade, do conhecimento da palavra, para nós não sermos enganados, como nós vamos ver aqui, que é um dos motivos dessa epístola, pelos falsos mestres. Amados, o conhecimento e o amor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero convidar você a orar. Feche os teus olhos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Como é bom estarmos com o Senhor na tua presença. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos a Deus nessa noite a tua bênção, nesta manhã a tua bênção, Senhor. Pedimos a tua graça em nome de Jesus. Vem nos abençoar, ó Deus, vem abençoar as nossas casas, as nossas famílias com paz, com amor, com saúde, com proteção, com prosperidade, em nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó Deus, sê conosco, ajuda-nos, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para estarem cercando as nossas casas como um muro de fogo, Senhor, em nome de Jesus. Guarda-nos de todo mal, cobre as nossas vidas com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua proteção, Senhor, a proteção do sangue de Jesus. E nós clamamos por ti e nos entregamos, nos rendendo aos teus pés. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Aguardo você hoje às 19 horas. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Não esqueça de dar like, de compartilhar com quem você ama e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.